O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o senador Carlos Viana, do PSD, que acabou de assumir o mandato e nos faz uma visita aqui. Bom dia, senador, bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado a você, Rodrigo, meu bom dia a todos nossos ouvintes. Agradeço mais uma vez a gentileza de nos convidar e nos ouvir sobre o que está acontecendo lá em Brasília. A Thalita também, meus parabéns ao pessoal que nos acompanha. Muito obrigado. Bom, senador, para a gente começar, o senhor tem sido aí bastante atuante logo que assumiu o mandato e até antes mesmo de assumir, de ser empossado senador nessa questão envolvendo as barragens em Minas, diante do que ocorreu em Brumadinho, diante da perspectiva até do que pode ocorrer, por exemplo, em Barão de Cocais, também em Itatiaia-Sul, diante de Mariana, que até hoje faltam muitas das respostas para nós. E temos a perspectiva de que tenhamos uma CPI das mineradoras no Senado. O senhor está indo para Brasília amanhã cedo, queria saber como é que estão essas tratativas, essas negociações e perguntar ao senhor também, o nome do senhor tem sido cotado e está colocado como relator dessa possível CPI. De fato, está caminhando para que isso ocorra? Bem, em primeiro lugar, mais uma vez, um abraço a todos. Desejo uma excelente semana, que Deus abençoe a cada um, as famílias. A questão lá em Brasília, nós já chegamos ocupando um espaço que Minas Gerais perdeu há muito tempo. Infelizmente, a bancada mineira no Senado deixou a desejar por demais nesses últimos 20 anos. Eu não vou nem dizer nos últimos 8, mas nos últimos 20. Até entre os senadores que já têm uma tradição maior, havia sempre uma surpresa por conta da ausência de Minas Gerais nos grandes debates do país. E nós estamos retomando isso com muita firmeza, com muita determinação. Um dos primeiros passos foi me juntar ao senador Otto, lá da Bahia, que é um grande conhecedor dessa questão das áreas sociais, num requerimento por essa CPI das barragens. Eu espero que surja, que firme, porque em 2015 nós tivemos um outro requerimento também que chegou a ser aprovado, mas os partidos não indicaram os membros e a CPI não andou. Ou seja, nós não aprendemos com o que aconteceu com Mariana e o resultado é que nós temos mais um desastre com tantas mortes. A CPI, gente, ela não tem um caráter punitivo, porque nós agora ficamos com aquela história de sangue nos olhos, né? Quem faz a investigação criminal, quem faz a denúncia criminal é a Polícia Civil de Minas, que tem feito um grande trabalho, a Polícia Federal, o Ministério Público e posteriormente a Justiça. A CPI, no âmbito do Legislativo, ela tem a função de responder o seguinte: onde nós erramos perante as leis? Onde nós erramos nos órgãos fiscalizadores e na atuação deles para que uma tragédia não acontecesse. Onde nós precisamos mudar a lei para que novas tragédias não aconteçam. É uma espécie de prestação de contas do próprio legislativo à população. Da nossa parte, o que foi feito e o que não foi feito. Posso adiantar já aqui para vocês, por exemplo, a Agência Nacional de Mineração. Uma criação recente, ela tem pouquíssimo tempo, tem menos de dois. Menos de 2 anos, Rodrigo. Ela não pode fiscalizar com terceiros. A agência não pode contratar laudos, tecnologias mais modernas. A relatoria da lei proibiu a ANM de terceirizar isso, obrigou que os servidores que se esforçam muito fizessem laudos e fiscalização apenas com o próprio número de servidores. É impossível. Nós temos 3 fiscais. Isso é um erro. Essa questão tem que ser revista. A agência precisa ser modernizada. Nem foi criada direito. O diretor foi nomeado agora na virada do ano pelo ex-presidente do Senado, Eurício Oliveira, por indicação do presidente Temer, e nós já temos que fazer uma mudança na legislação. Então a CPI, ela precisa dar uma resposta à sociedade para que a gente não tenha mais acidentes ou desastres como esse, né? Senador, nós trouxemos hoje aqui a Rádio Super e também está na página 22 do Jornal o Tempo. O senhor falou agora há pouco sobre o baixo efetivo, né, da ANM, e a gente trouxe uma matéria de capa que fala que fiscais têm que fazer vaquinha até para colocar combustível. Essa falta de efetivo, de condições para trabalhar, pode ter sido também a grande causa dessas 2 tragédias, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, e pode ser uma possível causa para que novas tragédias aconteçam. São tragédias talvez anunciadas, né? A gente vem noticiando todos os dias aqui, agora com essa questão de Barão de Cocais e também de Itatiaia-Sul. Sim. Thalita, você tocou num ponto fundamental. Qual é a função do Estado? É fiscalizar.
A função do Estado é estar presente e, inclusive, controlar a exploração dos recursos minerais. Você veja hoje, a Vale começa a chantagear Minas Gerais, dizendo que vai parar as atividades em nosso estado, justamente para poder mudar para onde ela tem mais. Eu entendo isso como uma chantagem. Porque sabe-se da nossa necessidade dos empregos, sabe o quanto nós precisamos desses recursos. Agora, o Estado tem que ter a competência, inclusive, de controlar para que no futuro isso não venha acontecer. A agência foi um erro da forma como ela foi colocada. Primeiro, nós temos 81 servidores egressos do DNPM. Volto a dizer que se esforçam. Eles tentam fazer, mas se a legislação não permite, o que vai acontecer? Nós temos hoje 20 e tantas barragens em situação de risco, como Brumadinho, como essas de Barão de Cocais, como a que está aqui da Celora em Itatiaia-Sul, 22, fora as demais que nós temos laudos que precisam ser revistos. Para que a gente tenha uma ideia clara da extensão desse problema, vamos pegar Paracatu, por exemplo, que é uma cidade no nosso noroeste, importantíssima na produção de ouro. Nós temos uma barragem lá que é a jusante, é um sistema diferente e um pouco mais seguro. Mas a barragem é cheia de mercúrio. O Paracatu é um dos principais afluentes da margem direita do São Francisco. Você imagine se nós tivermos um vazamento, nós tivermos um rompimento de uma barragem como aquela, o que é que nós vamos fazer com os mananciais de água de todo o norte e de boa parte do nordeste brasileiro? Nós vamos matar o Rio São Francisco. Hoje, nós precisamos tomar uma decisão e aqui eu já coloco o meu posicionamento, a minha opinião. O tempo das barragens para mineradoras acabou. Nós precisamos dizer claramente que se querem minerar, precisam trazer para o Brasil uma tecnologia mais moderna para mineração a seco. Para que vocês acompanhem esse debate, em 2013 eu fui convidado como âncora para um debate público sobre mineração no UFMG. E lá o meu questionamento foi exatamente esse: mineração sem água e sem barragens, o futuro de um negócio que precisa se reinventar. Do ponto de vista legislativo, senador, já é possível pensar em algo, um projeto de lei, alguma iniciativa que de fato faça com que isso aconteça? Porque a gente sabe que a tecnologia já existe. Sim. Só que se a gente depender da vontade das mineradoras em implementar essa mineração a seco, a gente vai ficar aqui 50, 60, 100 anos e nada vai acontecer. Principalmente depois dessas tragédias, né? Por exemplo, a Vale que está desembolsando um valor que não estava previsto e que está só no começo. A gente sabe que essas indenizações chega na casa, né, de 3, milhões, 4 dígitos. Às vezes é um barato então, que sai caro depois, né, Thalita? Vocês observam o seguinte, a Vale fez o que quis. A Vale, nos últimos anos, fez o que achou melhor. Nós não tivemos condições, nem legais, nem muito menos, em número de fiscais para poder barrar nada. Tanto que nós não aprendemos. De 2015 para cá, nós tivemos uma situação cada vez... E vamos ter outras, se nós não começarmos a trabalhar. Então, a CPI... permitindo Deus que eu seja o relator, podem ter certeza absoluta que nós vamos trabalhar com muita transparência, com muita firmeza. Um dos primeiros passos, inclusive, será convidar a Procuradoria da República para que mantenha um representante, um procurador, e a Polícia Federal para que também envie um representante. Total transparência no trabalho da CPI, para que a gente possa ter uma resposta. E um dos projetos de resolução, eu espero poder encaminhar, é não permitir mais o licenciamento de barragens para mineradoras. Mas isso vai gerar um problema. Pode gerar o problema que for, mas da maneira como está hoje, nós não podemos mais viver. Famílias inteiras, comunidades inteiras que estão na insegurança se voltam para casa, se não vão. E é um negócio importante para nós? A mineração é um negócio importante, nós precisamos dela na geração de emprego, de renda, na balança comercial brasileira, ela é fundamental. Não vamos dizer aqui que a gente pode acabar com a mineração, não podemos, mas a que preço? Nós não podemos mais deixar o lucro acima da vida das pessoas. E isso é papel do Estado. Eu espero que a CPI, e eu percebo lá pelos senadores que chegaram, há uma vontade muito grande de dar uma resposta à população em relação a isso. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque essas tragédias, elas não têm uma causa só. Essas tragédias são uma sequência. Primeiro, ganância. Segundo, falta de fiscalização. Terceiro,
setores que ganham um poder, inclusive político muito grande, de lobbies nas casas legislativas, na Assembleia, na Câmara dos Deputados, no Senado. Esse lobby precisa ser controlado, ele precisa ter o lugar certo dele. E hoje, por que eu estou falando? Pega essa tragédia do Flamengo aí, essa dos meninos do Flamengo. Ontem eu estava observando, todo mundo falando, olha, coitado das famílias, a história dos garotos, mas ninguém falou do verdadeiro responsável, que é a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo assumiu o risco, tem que ir para a cadeia, porque eles sabiam daquilo. A mesma coisa da mineradora. Se você tem e-mails em que trocados dizendo que a barragem estava instável, se você tem a denúncia de que a barragem havia se deslocado 40 centímetros em 6 meses, se você tem todo um conhecimento técnico que estava disponível e as pessoas bancaram o risco, então não tem conversa. É homicídio, e homicídio doloso. Essas respostas a população quer e nós temos que responder isso perante a lei. Senador, se essa CPI prosperar, a CPI das mineradoras, o senhor no papel de relator dela, a gente sabe que esse é um trabalho longo, um trabalho que precisa ser estruturado, mas da mesma forma a sociedade hoje está pedindo respostas mais urgentes também para esse problema diante da gravidade que temos constatado. O senhor tem aí na sua cabeça um tempo que seria adequado para que fosse possível apresentar de fato um relatório a respeito de tudo isso? Bem, as CPIs hoje elas têm uma dificuldade, você não pode mais intimar. Você não faz condução coercitiva, isso tudo foi proibido pelo Supremo. Você tem que convidar as pessoas e dividir os documentos. Por isso é importante que nós tenhamos lá a Procuradoria da República, nós tenhamos a Polícia Federal, porque surgindo qualquer denúncia grave, nós temos condição de dividir os documentos com os órgãos fiscalizadores. Isso vai nos fazer caminhar com mais rapidez. E uma CPI, para um trabalho sério e definitivo, ela tem que levar pelo menos de 6 meses a 1 ano. É o tempo ideal para que a gente possa tirar uma conclusão. Porque também, Thalita e Rodrigo, existem outros assuntos que a gente precisa discutir. Nós temos que rever a legislação, os órgãos fiscalizadores, nós temos que reorganizar a fiscalização, a capacidade do Estado de responder. E nós podemos também já entrar num outro assunto que é fundamental diante dessa redução de negócios da Vale. É a questão do ressarcimento nas exportações brasileiras, a chamada Lei Candir, que todo mundo reclama, que o governo reclama, os municípios reclamam. O Supremo determinou que o Legislativo já acertasse, resolvesse a questão do ressarcimento aos estados e municípios com base na Lei Candir, que isentou as exportações de impostos. Pois muito bem, nós podemos, no bojo da CPI, no relatório, propor já o início de uma legislação para ressarcimento dos estados. Eu teve uma pessoa que me segue aí na minha página, do jornalista Carlos Viana, que colocou uma coisa interessante. Ela disse o seguinte: por que nós não exigimos da Vale o pagamento do salário dos bombeiros? Os bombeiros estão com salários atrasados, não estão recebendo em dia. Por que nós não podemos exigir esse ressarcimento, esse custo que o Estado tem com as forças de segurança? Isso, na maioria das vezes, não é colocado. Porque a gente pode dizer assim, ela já paga uma multa. Multa não é ressarcimento pelas despesas de um governo em situações como essa. Multa é penalidade porque não foram cumpridas as exigências legais. Hoje, nós temos que começar a falar em ressarcimento para estados e municípios. E essa revisão da Lei Candir já pode começar, inclusive, desse setor mineral, que é um setor muito importante na balança comercial brasileira. Senador, o senhor fala em 6 meses a 1 ano, mas é muito tempo para uma família, por exemplo, de Itatiaia-Sul, que teve que sair de casa e não sabe quando vai poder voltar. De imediato, de prontidão, na opinião do senhor, o que tem que ser feito, principalmente para essas famílias que estão sendo ameaçadas, né, de certa forma, por essas barragens que ficam tão próximas às casas delas? A CPI, ela vindo, e eu acredito que nós vamos dar uma resposta, ela tem, como eu disse, que trabalhar no âmbito das leis. A questão se a família vai poder voltar ou não para casa já está no âmbito da fiscalização efetiva de campo. Isso não é função da CPI. O Estado, aqui, os órgãos fiscalizadores, a própria Agência Nacional de Mineração, é quem tem que determinar. É possível ou não é possível? Para isso nós temos engenheiros, temos os técnicos. O que nós pretendemos é que a legislação sendo mudada, ela nos permita uma garantia de que no futuro isso não vai acontecer. Porque também não adianta a gente correr
e colocar essas pessoas de volta para a residência, daqui a pouquinho elas estarem sendo retiradas novamente. Nós precisamos de uma resposta definitiva em relação à mineração. Eu digo para vocês que a minha visão é a mesma de 5 anos atrás. Nós não temos mais condições de manter barragens e transporte de minério por água. Pega, por exemplo, Conceição do Mato Dentro, aquela região leste aqui de Minas, lá Abraúnas, onde eu nasci. Você pega o Rio Santo Antônio, que é um rio fundamental para Minas Gerais, uma das bacias mais importantes. Milhões e milhões de litros de água são retirados todos os dias para transportar minério até o Rio de Janeiro. Minério tem que ser transportado por linha férrea, por trem de ferro. Ah, mas as linhas férreas hoje são dominadas pela Vale e pelos parceiros dela, então nós temos que rever. Eles não querem antecipação dos contratos de concessão das ferrovias, que vencem daqui a 10 anos, eles já estão espertamente tentando um lobby. Inclusive o governo federal não anunciou o acordo de antecipação por conta da tragédia de Brumadinho. Senão nós já teríamos antecipação dos contratos das linhas férreas, gerando um prejuízo milionário aos brasileiros. A Receita Federal tem um parecer, está em minhas mãos no Senado, totalmente contrário a essa antecipação das ferrovias. Por que isso é importante? Porque se nós não mudarmos o sistema de ferrovias em nosso país, criarmos um novo modelo, empresas como essa de Conceição do Mato Dentro e outras não vão poder ter acesso ao sistema ferroviário como está hoje para poder escoar a mineração. Aí nós vamos continuar com a pressão para usar água no meio ambiente. Usando água, nós vamos reduzindo a capacidade dos rios, nós vamos gerando represas com rejeito à água e vamos manter o ciclo que nós temos hoje no país de um setor que é importante, mas que se tornou um setor, infelizmente, instável na nossa segurança. Senador Carlos Viana, do PSD, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua vinda. Prazer recebê-lo, senador. Tenho certeza absoluta de que nós vamos trabalhar muito e firmemente para dar uma resposta à população, especialmente aos mineiros, na questão das barragens. Um abraço a todos.